O sol já se escondia atrás das árvores altas quando o grupo de exploradores decidiu adentrar a trilha esquecida. Os moradores da região sempre a chamavam de Terra Proibida e evitavam qualquer aproximação, mas a curiosidade e a sede por descobertas falaram mais alto. O caminho à frente era estreito, coberto por raízes grossas que surgiam do solo como serpentes petrificadas, e a folhagem úmida exalava um odor intenso de terra e decomposição. Cada passo era cuidadosamente medido para não tropeçar nas raízes que se entrelaçavam no solo, mas mesmo assim o som do próprio caminhar parecia alto demais, perturbando o silêncio da floresta. A copa fechada bloqueava a luz restante do crepúsculo, deixando o ambiente com uma penumbra quase permanente. O ar se tornava mais denso a cada metro percorrido, e o frio penetrava através das roupas, não apenas pelo clima, mas pela sensação de que a floresta os rejeitava. Conforme avançavam, sombras se formavam de maneira estranha, mudando de posição sem que o sol ou o vento pudessem explicar. O grupo mantinha-se em silêncio, mas a tensão era palpável. Cada arbusto parecia esconder olhos atentos, cada tronco parecia projetar figuras que desapareciam quando encaradas diretamente. O líder do grupo, tentando manter a calma, insistia em que continuassem, falando em tom firme, embora suas mãos trêmulas e o suor na testa denunciassem o nervosismo. Eles buscavam ruínas antigas e relatos de rituais desaparecidos, mas a sensação de serem observados aumentava a cada passo. A floresta parecia viva, respirando ao redor deles, e cada ruído distante, o estalo de um galho, o farfalhar das folhas, parecia amplificado, carregado de uma intenção que eles não compreendiam. Quando finalmente alcançaram uma pequena clareira, notaram que o chão estava coberto por folhas mais escuras, quase negras, e o ar ali parecia mais pesado. O grupo permaneceu imóvel por alguns instantes, sentindo o peso do silêncio absoluto. Nenhum som de animal, nenhum sussurro de vento, apenas o coração acelerado de cada um. Mesmo sob o céu que ainda permitia vislumbrar a última luz do dia, a floresta impunha sua própria penumbra. Ricardo, um dos exploradores, sentiu que cada passo que davam não era apenas uma aproximação física, mas uma transgressão. Eles estavam invadindo um espaço que a natureza havia protegido por séculos, e a sensação de perigo iminente crescia a cada instante. A trilha continuava, mais escura e sinuosa, como se engolisse o grupo lentamente. O ar estava frio, úmido e carregado de uma energia antiga, palpável, que parecia seguir cada pensamento deles. Ali, no coração da floresta, eles compreendiam, mesmo que de forma subconsciente, que estavam prestes a tocar algo que jamais deveria ser descoberto. O crepúsculo deu lugar à noite, e a floresta parecia fechar-se ainda mais sobre os exploradores. A trilha agora estava quase irreconhecível, as raízes retorcidas surgindo em maior número, como se tentasse agarrar os pés de quem ousasse passar. Cada respiração era visível no ar frio, misturada ao odor úmido de folhas em decomposição e madeira antiga. Foi então que começaram a notar marcas nas árvores. Símbolos entalhados na madeira se espalhavam pelo caminho, desenhos em espiral, linhas retorcidas, figuras humanoides que pareciam se contorcer em posições impossíveis. Alguns troncos tinham pedaços de pano amarrados aos galhos, tremendo com o vento frio, lembrando bandeiras esquecidas de algum ritual antigo. A luz da lua, filtrada pela copa, refletia sobre os entalhes, dando a impressão de que os símbolos os observavam. O silêncio tornou-se absoluto. Os cantos distantes de pássaros desapareceram, substituídos apenas pelo farfalhar abafado das folhas sob os passos cautelosos do grupo. Uma sensação de inquietação tomou conta de todos. Cada sombra parecia ter vida própria, se movendo nos limites da visão periférica, tornando impossível discernir o que era real e o que era fruto da imaginação. Um dos exploradores, com a respiração trêmula, jurou ter visto figuras humanas entre as árvores. Apontou para elas, mas quando os outros olharam, não havia nada. O medo começou a se infiltrar silenciosamente, a cada passo. O grupo sabia que não havia razão racional para temer, mas a floresta, com sua densidade e sua história velada, impunha seu próprio peso psicológico. Decidiram montar acampamento próximo a um riacho cujas águas refletiam a lua cheia. Porém, o ambiente não trouxe alívio. A cada movimento das chamas da fogueira, os símbolos nas árvores pareciam projetar sombras que se alongavam e se aproximavam. O brilho prateado da lua nas folhas deixava entrever formas que se pareciam com olhos, sempre observando, sempre julgando.
O medo se tornou palpável, um peso que não podia ser ignorado. Mesmo em silêncio, ninguém conseguia relaxar. Conversas eram breves, olhares se cruzavam, e a certeza de que algo seguia permanecia, invisível mas presente. Cada explorador sentia a floresta viva, respirando ao redor deles, carregando segredos antigos e velando por rituais que deveriam permanecer esquecidos. À medida que a noite avançava, o grupo percebeu que estavam adentrando um território que não permitia retorno fácil. Cada passo adiante não era apenas físico, mas também simbólico. Eles se aproximavam no coração da floresta, onde a linha entre o natural e o sobrenatural se tornava indistinta. A madrugada trouxe consigo um silêncio ainda mais profundo. O vento havia cessado, as árvores permaneciam imóveis e o riacho, que antes corria suavemente, parecia quase estagnado. O grupo, ainda inquieto pelos símbolos nas árvores, acordou com algo que não era natural. Vozes distantes, entoando cânticos em uma língua antiga que nenhum deles reconhecia. No começo, acreditaram se tratar de algum viajante perdido ou de um grupo de moradores locais, mas conforme se aproximavam da origem do som, perceberam que não havia sinais de vida humana comum. As vozes vinham de dentro da floresta, fluindo como se fossem parte do ar, e cada palavra reverberava nos troncos das árvores, ecoando de maneira profunda e constante. De repente, tochas surgiram ao longo da trilha, revelando figuras encapuzadas caminhando silenciosamente entre as árvores. Não havia pressa em seus passos, avançavam de maneira uniforme, como se obedecessem a uma força invisível. O grupo de exploradores se encolheu atrás de arbustos e pedras, tentando se manter oculto. Cada olhar buscava captar detalhes, mas a escuridão parecia proteger aqueles que marchavam em direção à clareira. A clareira, que antes parecia apenas um espaço aberto, agora se tornava palco de algo antigo e ritualístico. No centro, pedras foram dispostas em círculo, formando um altar que refletia a luz da lua. As figuras encapuzadas posicionaram-se ao redor, levantando lentamente as mãos, enquanto os cânticos se intensificavam. O ar tornou-se pesado, carregado de energia, e uma sensação de pressão física atingiu cada explorador. Era como se a própria floresta os pressionasse, impedindo qualquer movimento livre. O grupo percebeu que o vento havia desaparecido completamente, e até o riacho parecia ter parado de correr. Cada respiração era sentida com intensidade, como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso. A lua lançava sua luz sobre os símbolos entalhados nas árvores, que pareciam brilhar com uma luminosidade própria, formando um círculo que unia a trilha, a clareira e os encapuzados. O líder do grupo tentou sussurrar instruções para si afastarem sem serem notados, mas qualquer som parecia amplificado pelo silêncio absoluto da noite. Cada árvore, cada pedra e cada sombra carregava uma presença que observava e aguardava. Era como se o mundo que conheciam tivesse sido suspenso, e eles fossem espectadores de um ritual que jamais deveriam presenciar. E, no centro daquele círculo, o altar aguardava, silencioso, pronto para receber aquilo que se ergueria do coração da floresta. A névoa começou a se erguer do chão da clareira com uma lentidão que parecia deliberada, girando em espiral sobre o altar. A luz da lua refletia nas gotas de orvalho suspensas no ar, dando à névoa um brilho fantasmagórico. O som dos cânticos cresceu, ecoando como dezenas de vozes, todas falando ao mesmo tempo, mas ainda impossíveis de compreender. As árvores ao redor começaram a se contorcer de maneira quase imperceptível, como se quisessem afastar-se da clareira, mas suas raízes permaneciam cravadas no solo, pulsando com uma vida própria. O ar tornou-se pesado, quase sufocante, impregnado de um cheiro de terra molhada misturado com fumaça e algo mais antigo, indeterminado. Do centro da névoa, algo começou a tomar forma. Primeiro, apenas uma silhueta, alta e distorcida, que parecia ser feita de raízes entrelaçadas e sombras. Aos poucos, detalhes se tornaram visíveis, braços longos, tortuosos, dedos que se assemelhavam a galhos secos. O corpo ondulava como se estivesse vivo, mas não humano. Seus olhos brilhavam como carvões incandescentes, fixos nos exploradores, refletindo uma inteligência antiga e malévola. Cada passo da criatura fazia o chão tremer levemente, como se a própria terra reconhecesse sua presença e se curvasse diante dela. Um dos exploradores tentou recuar, mas a névoa parecia se mover com vontade própria, envolvendo os pés de todos, tornando qualquer fuga difícil. Foi então que perceberam.
Os encapuzados haviam se virado simultaneamente, revelando olhos vazios e sem vida. A marcha silenciosa de antes agora se transformava em uma postura de ameaça, e o grupo percebeu que não havia mais para onde correr. A floresta inteira parecia conspirar contra eles. Cada tronco, cada sombra e cada raiz tinha consciência de sua presença. O líder do grupo tentou gritar ordens, mas sua voz falhou, engolida pelo peso do ar. A criatura avançava lentamente, mas com segurança absoluta, como se cada passo fosse calculado para causar terror. O medo tornou-se palpável, um frio que penetrou até os ossos, misturado a uma adrenalina quase paralisante. A clareira, que antes parecia apenas um ponto de encontro para um ritual antigo, transformou-se em prisão viva. O altar no centro pulsava com uma energia própria, refletindo a luz da lua em um vermelho intenso e sinistro. Ricardo e os outros perceberam, com horror crescente, que aquele despertar não era apenas físico. A floresta inteira estava viva, consciente, e havia decidido que eles seriam parte de seu segredo. Cercados pelos encapuzados, os exploradores foram lentamente empurrados em direção ao altar. O vermelho intenso que emanava do centro da clareira refletia-se em seus olhos, como se a própria luz tivesse vida. O ar estava pesado, impregnado de cheiro de terra molhada, fumaça e algo mais antigo, um odor que parecia penetrar diretamente na mente, despertando o medo primitivo. A criatura, agora totalmente formada, caminhava com passos lentos, mas cada movimento parecia ressoar em toda a clareira. As raízes no chão se erguiam e se contorciam, agarrando os tornozelos dos exploradores, tornando impossível qualquer tentativa de fuga. Cada tentativa de recuar encontrava resistência, como se a floresta estivesse decidida a mantê-los ali, entregues ao que se aproximava. Os encapuzados começaram a murmurar palavras em uníssono, uma linguagem antiga que vibrava no ar e reverberava pelos troncos das árvores. O vento havia desaparecido, e a própria clareira parecia pulsar com energia, como se respirasse ao ritmo dos cânticos. O líder do grupo ergueu um cajado feito de ossos e galhos, apontando para os exploradores, e a criatura respondeu com um movimento lento da cabeça, obediente, mas dominadora. A sensação de tempo desapareceu. Cada segundo se alongava como se a noite tivesse se tornado infinita. A lua foi encoberta por nuvens densas, mergulhando a clareira em uma escuridão ainda mais opressiva. As sombras se moveram, não apenas na superfície, mas na percepção de cada um, envolvendo-os por completo. O líder do grupo tentou reagir, mas as raízes apertaram com mais força, imobilizando seus pés. Um por um, os exploradores sentiram a presença da criatura penetrando suas mentes, uma força que esmagava a coragem, que corroía qualquer sensação de esperança. Eles compreenderam, com horror absoluto, que a clareira não apenas os prendia fisicamente, mas os havia aprisionado na própria essência da floresta. O último vislumbre que tiveram foi a lua desaparecendo por completo, enquanto a névoa vermelha subia do altar e se espalhava em direção às árvores, engolindo lentamente tudo em seu caminho. A floresta havia fechado suas fronteiras, selando os exploradores em um território que não pertencia mais ao mundo humano. Quando manhã finalmente surgiu, não havia sinais do grupo. Apenas a clareira permanecia, vazia e silenciosa, com o altar ainda refletindo o vermelho da noite anterior. As raízes retornaram ao chão, imóveis, e os símbolos nas árvores pareciam mais profundos e vívidos do que antes, como se a floresta tivesse registrado mais uma história, mais uma transgressão, e guardaria para sempre aqueles que ousaram atravessar sua trilha proibida. Se você gostou dessa jornada pela trilha proibida e sentiu o frio na espinha junto com os exploradores, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história de terror. Prepare-se, pois a história 2 já está prestes a começar, trazendo novos mistérios e horrores que vão testar sua coragem até o limite. O sol se escondia lentamente atrás das árvores gigantes quando o grupo de amigos avançou pela trilha quase esquecida da floresta. O cheiro úmido da terra e das folhas caídas misturava a brisa fria que corria entre os troncos, trazendo consigo o aroma de madeira antiga e algo indefinido, pesado, que não conseguiam identificar. Cada passo afundava na vegetação rasteira, soltando o cheiro forte de musgo e folhas em decomposição. À primeira vista, o lugar parecia acolhedor. Árvores imensas formavam um teto natural, as copas se entrelaçando filtrando os últimos raios de luz, e o lago refletia o céu tingido de vermelho pelo entardecer. Mas havia algo errado naquele silêncio.
A cada intervalo, o som da floresta desaparecia por completo. Nenhum pássaro, nenhum inseto. Apenas a respiração do grupo parecia ecoar entre os troncos. Era como se a própria floresta estivesse prendendo o ar, observando cada movimento deles. Enquanto montavam as barracas, perceberam marcas incomuns no solo. Pegadas fundas, desproporcionais, com formas que pareciam humanas, mas ao mesmo tempo deformadas, como se um corpo que não pertencia àquela realidade tivesse caminhado ali. Ricardo se aproximou e sentiu o chão tremer levemente sob seu peso, como se a terra estivesse viva, reagindo à sua presença. Um frio percorreu sua espinha. O lago parecia ainda mais estranho à medida que a luz diminuía. A água, antes tranquila, refletia agora sombras distorcidas, como se algo se movesse sob sua superfície. Cada movimento de folha ou galho se tornava exageradamente nítido. Cada sussurro do vento parecia carregar uma intenção. Até o ar parecia mais denso, dificultando a respiração e aumentando a sensação de vulnerabilidade. À medida que a noite avançava, a floresta engolia toda a luz do entardecer. A fogueira, pequena e trêmula, lançava sombras que dançavam sobre as árvores, mas não afastava a sensação de que algo os observava de todos os lados. Cada sombra parecia alongar-se em direção a eles. Cada tronco se projetava como um vulto. O silêncio não era vazio. Estava carregado de presença, de olhares invisíveis, prontos para reagir ao menor gesto humano. Os amigos tentaram conversar, mas as vozes pareciam engolidas pelo ambiente. Risadas e brincadeiras perdiam força no ar pesado, e até mesmo o conforto da companhia mútua começou a desaparecer, substituído por um medo primitivo. Algo estava ali, entre as árvores, algo que não pertencia àquele mundo, aguardando pacientemente. Quando finalmente se deitaram para descansar, cada um sentiu a mesma sensação. Não estavam sozinhos. A floresta inteira os observava, respirando junto com eles, e a escuridão que os cercava parecia viva, pulsante, pronta para revelar segredos que jamais deveriam ser descobertos. A noite caiu por completo, envolvendo o acampamento em uma escuridão quase palpável. A fogueira lançava apenas um círculo pequeno de luz, suficiente para iluminar as barracas e um pouco da margem do lago. Fora desse círculo, a floresta se tornava um mar de sombras, e cada tronco parecia guardar segredos que os olhos humanos não estavam preparados para ver. Os amigos conversavam em sussurros, tentando se convencer de que nada os observava, quando um movimento súbito nas árvores ao redor chamou sua atenção. Passos suaves, firmes, ritmados, percorriam o perímetro do acampamento. Primeiro pensaram ser servos, mas quando a luz da lanterna varreu a vegetação, viram algo impossível de ignorar. Olhos vermelhos, brilhantes, imóveis, refletindo a chama da fogueira como pequenos faróis na escuridão. Os olhos eram numerosos, espalhados entre troncos e galhos, acompanhando cada movimento do grupo com precisão. Ricardo sentiu o coração disparar e o suor frio escorreu por sua testa. Não havia sons de respiração, não havia movimento corporal, apenas aqueles olhos, penetrantes, observando. Era como se a própria floresta tivesse adquirido consciência, usando os animais como extensão de sua vigilância. O medo se espalhou pelo grupo, paralisando qualquer reação. Cada amigo sentiu uma pressão invisível no peito, como se o ar ao redor tivesse se tornado mais denso, dificultando a respiração. Um arrepio percorreu a espinha de todos e a sensação de vulnerabilidade atingiu seu ápice. A mente começou a imaginar formas entre as árvores, sombras que se moviam mais rápido que os olhos podiam acompanhar. E então, tão subitamente quanto surgiram, os olhos desapareceram. A floresta mergulhou novamente em silêncio absoluto. O alívio foi imediato, mas efêmero. Galhos quebrando a distância lembraram a todos que algo ainda os cercava, invisível, mas atento. Cada vez que um amigo se movia, a sensação de ser observado aumentava, e o lago refletia agora não apenas a escuridão do céu, mas a ameaça iminente que parecia pairar sobre eles. Mesmo sentados em torno da fogueira, nenhum conseguiu falar muito. Cada olhar cruzado transmitia o mesmo pensamento. Algo espreitava ali fora, algo que não pertencia à realidade que conheciam. E naquele momento, entenderam que não estavam apenas sendo observados. Estavam sendo caçados, silenciosamente, pela floresta que os envolvia e pela força que residia nos olhos vermelhos que surgiam e desapareciam como presságio de um destino sombrio. O amanhecer trouxe apenas uma luz pálida,
filtrada entre as copas densas da floresta, como se o céu estivesse coberto por uma neblina permanente. Cada passo sobre o solo encharcado ressoava como se ecoasse por quilômetros, e o ar carregado tinha um cheiro forte de terra úmida e folhas apodrecidas. Os amigos avançavam com cautela, cada um tenso, sentindo que qualquer som poderia atrair a atenção daqueles que os observavam. Ao se aproximarem da margem do lago, perceberam que a água refletia o céu de forma distorcida. Não era apenas o reflexo do sol encoberto, parecia que a superfície possuía vida própria, ondulando mesmo sem vento, distorcendo imagem de forma perturbadora. Próximo dali, encontraram carcaças de animais. Não havia sinais de ferimentos, cortes ou mordidas. Apenas olhos arrancados, cravados na memória do grupo como aviso silencioso de que estavam invadindo um território desconhecido e perigoso. Um galho quebrou a distância e o grupo congelou. Entre as árvores, um lobo surgiu, mas não era natural. A pelagem desgrenhada e cheia de sujeira parecia fundir-se com sombras. Em alguns pontos, a pele estava rasgada, mostrando ossos à mostra. Seus olhos vermelhos refletiam a luz do sol encoberto, fixos nos amigos com inteligência e malícia que nenhum animal poderia possuir. O lobo avançou sem emitir som, movendo-se de forma deliberada, como se cada passo fosse calculado, guiado por uma força invisível. Antes se pudessem reagir, outros animais começaram a aparecer. Veados com olhos vermelhos, raposas cujas peles pareciam sombras vivas, corvos empoleirados que observavam com olhos incandescentes. Cada criatura se movia de maneira coordenada, mantendo uma distância exata, perto o suficiente para intimidar, distante o suficiente para não permitir fuga. A sensação de serem cercados tornou-se sufocante. O ar parecia pesar sobre os ombros, cada respiração exigindo esforço. O grupo percebeu que não era apenas uma ameaça física. A floresta parecia viva, cada árvore e raiz conspirando para mantê-los dentro de um perímetro invisível. O chão irregular parecia alongar-se sob seus pés, e as sombras se esticavam de forma impossível, como se a própria realidade estivesse sendo distorcida. O lago, antes um reflexo de calmaria, agora parecia pulsar com energia própria, atraindo olhares e reforçando o sentimento de que não havia saída. O medo tomou forma no corpo de cada um. Mãos trêmulas, respiração pesada, coração martelando. Nenhum som humano conseguia romper o silêncio carregado que pairava entre os troncos. Cada passo em falso, cada suspiro mais alto parecia despertar a tensão invisível. A caçada não era apenas uma perseguição. Era um teste, um aviso de que a floresta tinha regras próprias e que invadir seu domínio poderia custar muito mais do que se imaginava. O grupo avançava, cada vez mais exausto, mais vulnerável. Perceberam que não eram exploradores em uma caminhada, mas presas em um espaço que se transformava a cada movimento, onde olhos vermelhos observavam, julgavam e conduziam cada ação deles. Cada instante tornava-se interminável, e a sensação de que algo invisível cercava e os manipulava crescia, tornando impossível distinguir o que era natural e o que pertencia ao sobrenatural que residia naquela floresta. O crepúsculo deu lugar a uma noite densa e silenciosa. O céu estava coberto por nuvens pesadas, bloqueando a luz da lua e mergulhando a floresta em sombras profundas. O grupo retornou ao acampamento, mas a sensação de segurança que buscavam era inexistente. O ar estava pesado, e cada respiração parecia custar mais esforço, como se fossem sugados por algo invisível que os observava. A fogueira, pequena e trêmula, lançava um círculo de luz insuficiente para afastar a escuridão ao redor. Então, lentamente, surgiram os olhos vermelhos. Primeiro alguns, depois dezenas, distribuídos entre árvores, arbustos e galhos baixos, imóveis e penetrantes, refletindo a luz da fogueira como faróis de uma consciência desconhecida. O silêncio era absoluto, e cada amigo sentiu o peso da observação, como se cada pensamento estivesse exposto àquelas criaturas. Tentaram se levantar e andar, mas as pernas pareciam presas, e cada movimento exigia esforço dobrado. O coração batia acelerado, a respiração tornava-se irregular, e um frio intenso subia pela coluna. A sensação era de que a floresta inteira conspirava para mantê-los ali, dentro de um círculo invisível de olhos que julgavam cada gesto. Quando tentaram espantar os animais com tochas, perceberam que não havia efeito. Os olhos permaneciam fixos, observando. Nenhum animal se movia para atacar,
Parecia mais um teste, uma demonstração de controle e poder. A cada instante, a tensão aumentava, tornando impossível distinguir realidade de imaginação. O vento cessou completamente, e até o farfalhar das folhas parecia engolido pelo silêncio. De repente, todos os olhos desapareceram ao mesmo tempo. O grupo exalou um suspiro coletivo, acreditando que o perigo havia passado. Mas a tranquilidade durou apenas segundos. Galhos quebraram a distância, e uma movimentação rápida atravessou o perímetro. Animais surgiram de forma súbita: lobos, cervos, raposas, corvos, todos com olhos vermelhos incandescentes, correndo e voando entre as árvores, mas sem atacar diretamente. Moviam-se como sombras vivas, circulando o grupo, explorando cada reação, aumentando a sensação de vulnerabilidade. Os amigos entenderam que não eram apenas observados, estavam sendo cercados, manipulados, testados. A floresta parecia possuir inteligência própria, conduzindo o comportamento das criaturas, e eles se tornavam parte de um jogo maior, antigo e implacável. Cada instante era prolongado pelo medo. Cada respiração parecia uma eternidade. Cada olhar para os olhos vermelhos revelava mais do desconhecido que habitava aquele lugar. O medo coletivo atingiu o auge quando perceberam que não havia saída visível. A fogueira, pequena e fraca, já não oferecia segurança. Os troncos e raízes do chão pareciam formar barreiras invisíveis, mantendo-os presos, enquanto a presença daqueles olhos ao redor reforçava a sensação de completa impotência. A noite se tornava interminável, e a cada instante o grupo entendia que a floresta não permitiria que saíssem ilesos. No auge da madrugada, o silêncio da floresta se tornou absoluto. Nem o vento se movia, nem os galhos rangiam. O lago refletia apenas uma escuridão profunda, como se tivesse engolido a própria luz da lua. O grupo estava exausto, aterrorizado, sentindo o peso de cada olhar vermelho que ainda o cercava, embora invisível. De repente, a superfície da água começou a brilhar com uma luz avermelhada, difusa e pulsante. O reflexo se transformou em algo sólido, e dos fundos do lago emergiu uma figura colossal. Não era animal, nem humano. Seu corpo era uma fusão de ossos quebrados, galhos retorcidos e carne em decomposição, coberto por dezenas de olhos vermelhos espalhados por toda a extensão. Cada olho parecia ter consciência própria, fixando-se individualmente nos amigos, drenando suas forças, avaliando seus medos. Os animais ao redor, antes caçadores silenciosos, abaixaram a cabeça em reverência, alinhando-se ao guardião como se obedecessem a uma ordem ancestral. O ar tornou-se quase sólido, carregado de um cheiro de terra úmida, madeira queimada e algo antigo demais para ser identificado. O frio percorria os corpos dos amigos e a sensação de impotência era completa. Eles compreenderam, sem palavras, que aquele ser controlava toda a floresta e seus habitantes. Cada raiz, cada tronco, cada sombra se movia de acordo com a vontade da criatura. O grupo sentiu sua força vital diminuir, como se estivessem sendo sugados para dentro do lago ou absorvidos pela presença monumental do guardião. A figura colossal ergueu seus muitos olhos para eles, e cada olhar era como uma sentença, pesada e inescapável. Os amigos caíram de joelhos, incapazes de fugir ou se esconder. A floresta inteira pareceu se curvar, cada árvore, cada animal, cada pedra reverenciando aquela entidade. Um silêncio mortal dominou tudo. Quando finalmente abriram os olhos novamente, o lago estava calmo, os animais imóveis, e a luz avermelhada havia desaparecido. Mas o impacto da visão permanecia. Nada havia sido tocado, mas a sensação de que a floresta agora conhecia cada um deles, que havia marcado de alguma forma, era inevitável. Olhos vermelhos surgiam entre as sombras de tempos em tempos, lembrando que o guardião sempre os observaria. O grupo, atônito e exausto, percebeu que não havia realmente saído da floresta. Apenas sobreviveu à primeira noite. O guardião os havia deixado viver, mas a lembrança de seus olhos permaneceria para sempre, gravada na memória e nos pesadelos de cada um. A floresta não perdoava intrusos, apenas decidia quem ainda poderia contar a história. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!